Boa noite, queridos irmãos. É sempre uma alegria aqui estarmos, independentemente do tempo, da chuva, do frio. Estamos reunidos nesse ambiente de muita luz, de muita bênção. Estava conversando com a nossa irmã, como às vezes o tempo, o frio afugenta tanto as pessoas e elas deixam de comparecer, não só porque a reunião é instrutiva, mas também ela é curativa. Hoje nós vamos falar sobre cura, porque aqui estamos sendo tratados. Nós não temos ideia de como as coisas acontecem. Temos aqui agora uma população, 3, 5, 7, 9, 10, 13, não chega a 20 pessoas. A espiritualidade aqui está. E sabendo das nossas mazelas, sabendo das nossas dificuldades no âmbito psíquico, físico, eles estão trabalhando. Muitos espíritos trazem, inclusive da natureza, das árvores, das plantas, aquela substância tão necessária para a recomposição das nossas energias, que chamamos de fluido vital. Charles Richer utiliza o termo ectoplasma, ecto que vem de fora. Então os espíritos trazem esse complexo energético e está aí repondo sem a gente saber. É interessante que muitas vezes a gente vem à casa espírita amuado, cansado, como se fosse ficar gripado. Nós chamamos isso de pródromos de uma enfermidade. É aquele período da incubação até aquilo se transformar numa doença. E os espíritos tratam aqui. Fazem exatamente a transfusão de energia. E muitos dizem, meu Deus, eu cheguei tão amuado, tão cansado, tão fatigado, e saí recomposto, sabe? Saí reenergizado. Exatamente por isso. Então, como é importante a gente vir à instituição. Estarmos aqui para nos submetermos ao tratamento e ouvirmos a palavra do expositor que estudou, que preparou. Essa é a finalidade maior. Mas eu prestei atenção muito bem na leitura do nosso irmão Osmar, numa frase do nosso mestre amado Jesus, que diz: fale não, sim, sim, não, não. E por que isso é importante? Porque nós não temos que nos vergar ao erro. Tem hora que temos que dizer não. E ele citou na leitura, é um não sem agressividade, é um não com doçura, é um não orientador. No entanto, dizer sim, 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 muitas vezes nos tornamos permissivos diante de certas questões. Por isso que a educação ela tem que ser austera, não quer dizer agressiva. Austeridade moral. E o Cristo muitas vezes disse não. Ele não podia concordar com o erro. Tanto que existe uma frase que Deus ama o errado, mas não aceita o erro. Essa é uma grande realidade. Mas hoje vamos falar exatamente sobre socorro e curiosidade. É uma passagem evangélica que, mais uma vez, a querida Amélia Rodrigues nos traz, com a sua poesia linda, doce, encantadora, sedutora. Eu gosto muito da leitura dos livros de Amélia Rodrigues, psicografia do nosso querido Divaldo. E ela cita muito a natureza, ela cita muito passagens evangélicas que nós não vamos encontrar nas Bíblias, não vamos encontrar nas Escrituras. Isso nos leva a crer que ela esteve presente em muitas dessas passagens.
É muito interessante. Então, vale a pena a gente... Tem livros aí de Amélia Rodrigues, para a gente concordar com a veracidade das informações dessa querida irmã que eu chamo de poetisa do Cristo, uma verdadeira poeta. Olhem só como ela começa aqui. As anêmonas espocando, em cores fortes, salpicavam de festa a natureza, enquanto os miosotes, na gramínea verde, pontilhavam de azul a erva rasteira. Que coisa linda isso! As flores, as anêmonas, os miosotes, pontilhando de azul a erva rasteira. E ela continua aqui a nos dizer: os ventos perfumados venciam as distâncias, encrespando levemente as águas do Rio Jordão, sinuoso, a correr pelos areais frescos na embocadura do mar da Galileia. A primavera cantarolava na Palestina, saudada pela orquestração das aves, em bandos na copa do arvoredo. Todas as coisas contribuíam para as auspiciosas boas novas que chegavam aos homens. Vejam como isso é interessante, esse discurso tão poético, tão romântico da nossa querida Amélia, porque ela aqui nos mostra um preparo, um cenário ambiental aonde o Cristo viria para pregar o Evangelho, a Boa Nova. Para que isso tudo, o cenário contribuía para que tudo penetrasse no coração dos homens. As notícias alargavam as dimensões dos acontecimentos e estreitavam as distâncias entre os homens. Então, nas suas pregações ou nas suas prédicas, nestes cenários tão lindos, tão majestosos, era uma forma que Jesus encontrava ao ar livre de estreitar os seres humanos tão distantes, trazendo para perto de si, em que todos os corações iriam pulsar unisonamente. As aldeias das regiões ribeirinhas agitavam-se, sacudidas pelas emoções contínuas dos sucessos de cada dia. Ele apareceu. E Jesus era vida. Aonde ele chegava, ele trazia vida. No seu olhar, na sua postura, no seu falar, através daqueles lábios tão finos. E as enfermidades físicas desapareciam ante o seu toque. Olha que coisa interessante. Acabávamos de falar sobre isto. Estar aqui, presente à casa espírita. E muitas enfermidades se diluem. Muitas vezes, não necessariamente pelo toque. E todos procuravam Jesus para exatamente ouvir os seus sermões e saíam de lá curados. As suas palavras, e nós sabemos que a palavra traz uma frequência que é medida em hertz, as palavras sempre mostram o de que está cheio os nossos corações. Então, as palavras de Jesus não poderia ser de outra forma, seu coração cheio de amor, cheio de vigor, possuíam as palavras do Cristo o encantamento de responder a perguntas não formuladas. Jesus captava tudo.
que se diluíam ante a clareza de cada conceito. Quando falamos do desaparecimento de enfermidades, nós vamos falar deste socorro. Nós vamos falar da cura. Como tudo isto se processa? É muito importante, quando estudamos a doutrina espírita, entender este mecanismo, como tudo isto funciona. Porque isso derruba qualquer ideia de milagre. Lá na língua portuguesa, quando a gente estuda, nós vamos procurar no dicionário o significado de milagre. Está lá explícito. É um feito ou uma ocorrência que contraria as leis da natureza. Ora, meus irmãos, as leis da natureza são as leis de Deus. Então o milagre não existe. O milagre não pode contrariar as leis de Deus. E por que as pessoas, antigamente, e muitas atuais, colocam as coisas como milagres? Porque desconhecem, não sabem como funciona. Por exemplo, as curas. Como é que elas se processam? É simplesmente uma imposição de mãos? Uma transfusão de fluidos? Sim, sabemos que tudo isso funciona dentro do mérito de cada um. Por isso que Jesus não curava a todos. Mas como ele curava? Como é que nós podemos entender em nossas consciências que um aleijado saísse andando? Que um cego de nascença pudesse ver? São questionamentos importantíssimos para quem quer saber, para quem estuda. A doutrina espírita nos traz essas probabilidades, essas possibilidades, desde que busquemos uma explicação para isso. Senão, nós vamos cair naquele terreno, foi milagre. Jesus não promovia milagres. Jesus, sim, utilizava seu poder energético, o seu ectoplasma, para, através disso, promover algumas modificações. Então, vamos lá na Gênese, esse 5º livro do Pentateuco kardeciano. Lá no capítulo 14, que fala dos fluidos e que fala das curas. E Kardec, no item 31, assim nos diz: como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que é o corpo do espírito, os quais são simples transformações dele. Tudo é oriundo deste fluido, fluido universal, chamado também de fluido cósmico universal. Tudo que é matéria, seja matéria densa ou matéria sutil, são transformações que desconhecemos, mas são transformações moleculares do fluido cósmico universal. A trindade que a doutrina espírita nos coloca, qual é? Deus, Espírito, matéria. E matéria, fundamentalmente, é fruto dessas modificações do fluido cósmico universal. E aqui Kardec continua a nos dizer: pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado, agregado no perispírito, no corpo espiritual, olhem só, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado
uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Vamos compreender isso, em outras palavras, como Jesus curava e não curava todos. Jesus, como todos nós, temos o fluido cósmico universal. É o fluido espiritual. O fluido espiritual é um estado do fluido cósmico universal. Então Jesus, espírito puro, mobilizava esses fluidos espirituais da sua condição de espírito puro. Imagine o poder disso, não é? E esse fluido se unia a um ectoplasma. Poderia ser de alguém perto, um doador de fluido vital, poderia ser da natureza, mas era uma combinação perfeita. E isso era exatamente como diz aqui, era propelido para o receptor. E aí, então, todos os processos de enfermidade se diluíam. Mas vamos mais a fundo, nós que trabalhamos o raciocínio. Como é que funciona um aleijado andar? Um cego de nascença voltar a ver. A doutrina espírita nos mostra, e estudos avançados científicos que se correlacionam com as explicações espíritas, vêm nos mostrar como Jesus fazia um cego enxergar e um aleijado andar. Jesus, por este mecanismo, ele colocava uma prótese naquele membro afetado ou na ausência daquele membro. Uma perna, um braço, um olho cego ou os dois olhos cegos. Uma prótese de ectoplasma em substituição àquela organização doente. Nós sabemos muito bem, pelos estudos espíritas, que o ectoplasma, este fluido que dá vida, ele tem um tempo de vida. Ele termina a sua função numa determinada hora. Então, Jesus, pela sua força mental, ele organizava a formação de uma prótese de ectoplasma. E a pessoa saía andando. E a criatura saía enxergando. Mas olhem um detalhe. Esta prótese ela vai se extinguir. E o que vai acontecer? A criatura vai voltar a ficar aleijada? A criatura vai voltar a ficar cega? Aí entra o trabalho espiritual de cada criatura. Isso é fenomenal. Através da energia mental positiva, de transformação, de melhorias no campo moral, esta energia vai atuar lá no perispírito. E o perispírito, por sua vez, vai atuar numa organização física chamada de células-tronco. E essas células-tronco têm a propriedade de fabricar células novas, organizações novas, membros novos, olhos novos. E a criatura, que antes era cega, vai ser normal. Mas Jesus, quando assim o fazia, o que ele dizia? A tua fé te salvou. Ele está a dizer que não foi ele que promoveu a salvação. Ele contribuiu com a sua força mental, com as suas energias puras, mas ele observava nas criaturas aquelas que já compreendiam suas desditas, seus infortúnios, aquelas que já estavam no trabalho do autoconhecimento, na humildade de se reconhecer doente e o que os levava às doenças. Jesus observava tudo isso. Por isso ele disse, a tua fé te salvou. Que fé é esta?
Esta é a fé raciocinada, que a doutrina espírita explica muito bem que ela é inquebrantável, que enfrenta a razão em quaisquer épocas da humanidade. Vejam como isso é maravilhoso. É a fé que raciocina. E diz Paulo, o apóstolo, que ter fé não é crer. Ah, eu creio, tenho fé. Não. É preciso ser fiel a Deus. O que é ser fiel? Eles vêm da mesma etimologia. Fé e fidelidade. Vem do grego pistes. Olhem só. Então, para ter fé, é fundamental ser fiel. Fiel a quê? Às leis de Deus. E o que é ser fiel às leis de Deus? É cumprir as normas, as regras que Jesus nos traçou no seu Evangelho. Vejam como é diferente. Como as observações são completamente diferentes. Então Jesus dizia para aquele que estava curado, entre aspas, tua fé te salvou. Mas ele não terminava aí. O que ele dizia a posteriori? Tua fé te salvou, mas vá e não voltes a errar. Ou seja, se voltares a errar, tu já compreendes. Tu já tens a responsabilidade. Tu já reconheces a razão de sua doença, de sua enfermidade. Se você já reconhece, foi curado, tem fé, não voltes a errar. Porque pode ocorrer de tudo aquilo retornar, ou retornar de uma outra forma, numa outra doença, numa outra enfermidade. Jesus era o grande terapeuta, meus irmãos. E aí nós compreendemos exatamente que ele utilizava da sua própria energia para criar as chamadas próteses ectoplasma. Porque o ectoplasma, o fluido vital, é uma propriedade do encarnado. O espírito não tem ectoplasma. Ele usa o ectoplasma, é diferente. Todos aqui presentes têm o fluido vital. Senão ninguém estaria aqui vivo. Interessante isso. Então Jesus estava encarnado. Jesus tinha o seu ectoplasma, porque ele estava no corpo físico. Então, pela sua energia mental pura, ele combinava esses fluidos com o seu ectoplasma puro para exatamente a promoção da cura. Vejam como a doutrina espírita é extraordinária nesse sentido. E aqui Kardec diz que o espírito encarnado ou desencarnado, ele pode infiltrar num corpo deteriorado este fluido depurado. Porque quando estamos aplicando o passe, colocando as mãos, o que nós estamos transfundindo? Ectoplasma, fluido vital. E quem está neste trabalho está num momento de prece. Então está usando a sua energia mental da melhor forma possível para aquele irmão receptor. Por isso a orientação de que a coisa não tem que ser simplesmente ativa e passiva. Ela tem que ser ativa e ativa. Tanto aquele que está ministrando o passe, quanto aquele que está recebendo. Se aquele que está recebendo está pensando nos afazeres do dia seguinte, podem ocorrer resultados, mas serão diminutos. Quem está na postura de recepção tem que estar numa postura de gratidão, de amor, porque ele está recebendo um tratamento. E aquele que está ministrando, da mesma forma, olhem só, infiltrando num corpo doente uma parte dessa substância do fluido universal transformado. E aqui Kardec continua a dizer:
A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, aquela molécula doente, muitas vezes inútil, será substituída por uma molécula sadia, restituindo o vigor, restituindo a saúde. E aí a gente compreende que não existiam milagres. Como tudo isso era possível, principalmente nas mãos puras de um espírito puro. Olhem só, o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou seja espírito. Então está muito claro aqui, através das informações de Kardec, a vontade, aquele momento que a criatura está orando, desejando que o próximo seja curado. Isso é válido para os nossos trabalhos de passe. Por isso falávamos agora há pouco, né, Laura? A importância do comparecimento. Como que tudo isto se processará dentro de casa? Diferente. Aqui o ambiente. Quando a gente está doente, nós vamos para onde? Para um estabelecimento comercial? Para uma loja? Ou vamos para um hospital? Vamos para um hospital. Quem está doente também, do corpo e da alma, vem para a casa espírita. É aqui que tudo se processa, sem sabermos. No hospital temos o médico, temos o cirurgião, temos os especialistas. Aqui, quem são os médicos especialistas? São os espíritos. E aquele designado para aplicar o passe. Ele não aplica o passe sozinho. Ele está sob a regência de um espírito designado para o passe magnético. Olhem a complexidade e amplitude disso tudo, mas que vai nos dando a responsabilidade do que estamos escolhendo, do que estamos fazendo. Voltando à nossa querida Amélia, depois dessa explicação tão lúcida que a doutrina espírita nos fornece, Amélia dizia o seguinte: os seus silêncios, o silêncio do Cristo, muitas vezes ele trabalhava no silêncio, conseguiam aquietar as aflições que não deviam ser afastadas. Com aquela limpidez que ele tinha, daquele olhar penetrante, de onde saíam energias, aquele olhar transparente, ele identificava as mazelas humanas, sem amesquinhar os seus portadores. Então vejam a missão de Jesus. Por isso ele abalou aquelas comunidades farisaicas da época. Por isso ele foi levado à cruz. Porque ele revolucionou. Colocou por terra todas aquelas ideias ainda arraigadas à ortodoxia, ao conservadorismo. Ele veio trazer uma outra ideia. Qual a ideia que o Cristo veio nos trazer? De amarmos-nos. Essa ideia revolucionária. De amar um pagão, um fora da lei, quem quer que seja. Jesus revolucionou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele veio trazer algo que era desconhecido, onde aquela população, aquela comunidade viviam afastadas por castas, por preconceitos,
dos incluídos, dos excluídos, Jesus veio trazer o amor para todos. E naqueles dias de suaves júbilos, ninguém adivinharia os acontecimentos por vindouros, que culminariam, como acabei de dizer, no sacrifício da cruz infamante. Terminadas as azáfamas, quer dizer, aquela correria do cotidiano, era comum vê-lo, ao Cristo, cercado de pessoas humildes, que o crivavam de interrogações, sedentas de quê? De aprendizagem. Homens e mulheres simples ignoravam as misérias das altas rodas sociais, porque eram preocupados com seus problemas comezinhos, aqueles que mais os afetavam. Entretanto, vez que outra, surgiam necessitados, sobrecarregados por fardos mais pesados, vítimas de enfermidades morais mais graves. E aí isso nos lembra aquela excelentíssima frase de Jesus: vinde a mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. E assim era Jesus, na sua mansuetude, na sua brandura, muitas vezes no seu silêncio, ele só olhava. Ele só transmitia energias possantes, restauradoras. E numa das reuniões vespertinas, já no final do dia, quando ele se encontrava a sós, acercou-se uma mulher de distinta posição, que respeitosamente lhe apresentou os conflitos que a inquietavam. Requestada, quer dizer, solicitada na comunidade em que vivia, ela tinha acesso às autoridades religiosas e civis, desfrutando ao lado de outras personagens de favores especiais. E ela então disse: Senhor, disse gravemente, eu tenho ouvido falar de vós. Minhas servas participavam das vossas prédicas e narram-me os vossos feitos. Venho acalentando o desejo de falar-vos, sem a coragem de fazê-lo, com medo. Interessante quando a gente analisa o medo, né? Todos nós temos medo. Mas o grande medo do ser humano é o medo da responsabilidade. É o medo de errar. É o medo de fracassar. Por isso a criatura se recolhe protegidamente no desânimo, na falta de coragem, porque ali ele consegue se proteger. Dali ele fica, que nós chamamos de zona de conforto. E essa criatura não tinha coragem. Hoje, porém, diz ela, não posso sopitar o anseio, não posso dominar o meu anseio, a necessidade, e aqui me encontro. Jesus, o Mestre, olhou-a com brandura, com aquela docilidade que era peculiar, e sentindo-se estimulada, a mulher, a senhora, prosseguiu: Mestre, eu vivo atormentada. As dúvidas sobre a verdade me assaltam e padeço desassossegos que ninguém imagina. Não me encontro doente do corpo, senão da alma, e isto me parece injusto. Invejam-me e sou generosa. Respeitam-me de público, mas detestam-me no íntimo. Saúdam-me na rua e na sinagoga, todavia evitam-me. Quando ela diz as dúvidas sobre a verdade,
Vamos lembrar o que o nosso Cristo nos deixou como grande lema: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só há uma forma de nos libertarmos: conhecendo a verdade. Por isso que ainda somos presos aos nossos preconceitos, aos nossos padrões, aos nossos pensamentos ainda atrofiados. Nós estamos encarcerados em nós mesmos. Então nos falta nos libertarmos. Porque este é o verdadeiro conceito da liberdade. É ir ao encontro da verdade. Mas que verdade seria essa, meus irmãos? Que Jesus nos deixou como um axioma. Axioma é uma máxima. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres, ou vos libertará. Meus queridos irmãos, é a nossa verdade. A verdade da nossa realidade. Quem verdadeiramente somos, para virmos a ser. Só há uma forma e não há outra. Foi uma das perguntas que Kardec fez à espiritualidade: qual o método mais eficaz para nos melhorarmos na vida, nesta existência, e vencermos as tentações do mal? E quem respondeu? Santo Agostinho, Espírito. Ele nos disse: conheça-te a ti mesmo. Então, se a gente não se conhece, em realidade, fica aqui a pergunta: como é que nós vamos nos melhorar? Melhorar o quê? Se não houver este mergulho meditativo, que nós devamos estar sempre atentos, observarmos nossos pensamentos, nossas emoções desencontradas, quando resistimos a algo que não nos convém, nós temos que estar atento a tudo. E se eu me reconheço como tal, eu preciso mudar. Vamos dar um exemplo claro, indiscutível. Se eu vivo me magoando, nosso irmão não leu sim, sim, não, não? Quantos não se magoam em ouvir um não? Seja dentro de casa, seja na rua, seja no trabalho. A gente não gosta de ouvir um não. Isso nos incomoda. A gente quer tudo do nosso jeito, que nos favoreça. E aí nos magoamos diante de um não. Então é impressionante como a gente tem que estar atento a este sentimento tão destrutivo, tão corrosivo, causador de muitas doenças do corpo físico, incluindo o câncer, que é a mágoa. A mágoa nos destrói por dentro. Como dizem os amigos espirituais, é aquela raiva engolida. Então, se eu não reconheço a mágoa, como irei perdoar? Se eu não reconheço a culpa, que é outro sentimento desastroso, como é que eu vou me auto-perdoar? Isto é a verdade. É isso que o Cristo quis dizer. Conheça-te a ti mesmo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aonde está a libertação? Na mudança. No perdão, no auto-perdão. Se estamos investindo na raiva, trabalhar a mansuetude, a brandura, a serenidade. Nós temos recursos para isso. Um grande recurso, pouco utilizado, é a prece. Se a gente reconhece que está magoado com aquela criatura, oremos. Oremos por ela, oremos por nós. Isto é o encontro com a verdade. E ela aqui continua
nas suas lamúrias. Lágrimas de real sofrimento moral afloraram aos olhos dela. Ela chorou, enquanto a sua voz se lhe embargou na garganta. E com muito esforço, ela conseguiu concluir, dizendo para o Cristo: se vós vindes de Deus e conheceis os males do coração, por favor, ajudai-me. Jesus compreendeu a dor surda que lhe solapava a aparência e, sem qualquer afetação, respondeu: sim, Raquel, era o nome dela. Sim, Raquel, eu sei. Citada nominalmente, a mulher surpreendeu-se, indagando de pronto: conheceis-me, Senhor? De onde? Sem titubear, o amigo divino esclareceu: eu te conheço desde antes deste momento. Eu sou o bom pastor, e todas as ovelhas que o Pai me confiou, inclusive ela, eu as identifico no ádito do coração, no compartimento do coração. Que poder tinha essa criatura de identificar os sentimentos no compartimento do coração, que é ali onde está o chakra cardíaco das nossas emoções. Fica aqui uma grande pergunta, que eu sei a resposta, e lhes darei. Por que os óbitos predominantes são da área cardiovascular? Estatisticamente falando, o que mais leva uma criatura ao óbito no mundo são os infartos. São os acidentes vasculares cerebrais, o chamado AVC. São os distúrbios da circulação sanguínea. Por que será? Será que só tem um componente material de herança? Nós sabemos que isso já não funciona mais. Pessoas hipertensas, sem pais hipertensos e vice-versa. Então, a questão não está na herança. A questão não está também somente na alimentação. A questão está nas emoções. Por isso, Jesus identificava no ádito do coração dessa criatura. Porque ali, para o Cristo, ele vislumbrava a desorganização, o distúrbio, o sofrimento desta criatura, que não era considerada. Não te surpreendas, portanto, por falar-te assim. Quem me busca, disse o Mestre, procura meu Pai. Aquele que me encontra, a meu Pai compreende. Saindo da noite para o dia e da morte para a vida. Não perece porque não se acaba. Transferindo-se de um para outro estado, porém, continuando na vida. Fazendo uma pausa breve, que Jesus utilizava esta metodologia. Fazia uma pausa para que todos pensassem, para que esta mulher Raquel pensasse, naqueles intervalos de tempo do pensamento. Então, fazendo esta pausa, ele continuou: há muitos males do coração que afetam a alma. A ambição desmedida leva à loucura. É fugaz a estada no corpo. Ou seja, estamos aqui de passagem. Tudo é efêmero, tudo é passageiro. E almejar além do que se pode utilizar significa avançar para a alienação, para a doença mental. Querer almejar mais do que se pode. Isso é predominante, a ambição, a cobiça,
o desejo de ter em detrimento do ser. A ambição cobiça o alheio e envenena, facultando a invasão de cruéis verdugos na casa mental. E Jesus aqui continua: a calúnia é punhal invisível que retalha vidas e ceifa o caluniador. Como isto é corriqueiro! Muitos caluniam sem saber, sem ter a certeza, mas pelo simples fato de caluniar, pelo simples fato de julgar. Tanto que o Cristo disse: na medida que tu julgares, tu serás julgado. Mas nós temos este hábito, apontar o dedo, para favorecer opiniões, ideias, crenças, padrões. Então caluniamos. Às vezes uma simples palavra com azedume, estamos caluniando. A inveja, diz aqui Jesus, é pedrada psíquica que fere o próximo e arrebenta quem a atira. Esse é um dos sentimentos mais difíceis, porque ele está sempre oculto. A inveja nunca é manifesta. Ela é mental, ela é emocional. A inveja é um sentimento dos portadores de um complexo psíquico chamado complexo de inferioridade. Por que a criatura invejosa se sente inferior? Porque ela não atingiu seus objetivos egóicos, do seu ego, do seu orgulho, fracassou, coisa que a criatura não admite, se sente então inferior. Se sente então na menos-valia, na sua frustração, e passa a ver o outro como um vencedor, o que é detestável para essa criatura. E aí calunia, muitas vezes pelos bastidores, para trazer o chamado vitorioso ao seu padrão vibratório. E muitas vezes a criatura não é uma criatura vitoriosa, mas ela é vista desta forma. Por isso que a inveja é uma pedrada psíquica. A indiferença a seu turno mata os sentimentos e se irradia como um humor mefítico, pestilento, a frieza, a dureza dos corações, impenetráveis, sempre existiu e, por enquanto, continuará existindo. Não há um sentimento de amor, um olhar piedoso para uma criatura que esteja sofrendo. Quantos não estão caminhando nessa indiferença? E Jesus aqui praticamente complementa a sua orientação psicoterapêutica. Só o amor pode propiciar a paz e fomentar a saúde íntima. Quem ama não adoece. Quem ama está utilizando a fabricação de elementos altamente positivos para o corpo. Existe um hormônio em todos nós. Antes, esse hormônio era considerado pela ciência como um hormônio feminino. No trabalho de parto, na amamentação. Hoje, todos os cientistas sabem que esse hormônio existe também nos homens. Chama-se ocitocina, chamado hormônio do amor. Então, toda vez que estamos amando, toda vez que estamos desejando o bem do próximo, nós estamos elaborando ocitocina. Em detrimento dos hormônios do estresse. Porque são duas substâncias, dois hormônios que são elaborados no mesmo local da organização cerebral. Olha que interessante isto.
Então é uma escolha. Eu prefiro amar e não me estressar. Não entrar no terreno da ansiedade. Então, este desejo, esta vontade, vai aumentar a fabricação deste hormônio tão importante para a saúde íntima. E aqui Jesus diz: é necessário, portanto, ser livre. Todo poder na terra, isso Jesus falando para Raquel, é dado pelo Pai, que o transfere de mãos, exceto aquele que nasce do bem e aumenta sempre. E assim Jesus fez toda essa orientação para a nossa irmã, dizendo, complementando: se desejas a afeição dos outros, ama primeiro, repartindo os teus bens excedentes com os que possuem menos, observando que a melhor maneira de aumentar os valores amoedados será dividindo, em considerando que todo aquele que doa, investe, e quem guarda, deve a vida. Portanto, meus queridos irmãos, esses eram os ensinamentos de cura, de socorro, como Cristo fez com esta criatura e fazia com todos. Que nós possamos sempre abrir nossos corações, porque o Cristo está em nós, como Paulo afirmou positivamente, no auge, no arroubo do seu apostolado. O querido Paulo disse: não sou eu, mas quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E quando a gente entende isto, compreende isto e vive isto, nós estamos amando. E amando, nós estaremos também amando o próximo. E amando a Deus, porque é isso que Deus quer. Por isso que o nosso Mestre amado nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Muita paz, por mais uma vez esses belos ensinamentos que Jesus nos deixou para o cumprimento das nossas metas. Que assim seja.